Boa noite, aqui é o Pastor Camargo. Eu quero começar hoje falando para vocês, é um assunto assim, muito importante, todo mundo conhece, a maioria das pessoas que leram a Bíblia, que ouvem a palavra, conhece. Lá no livro de Mateus, queremos falar sobre o amor de Deus. Estou fazendo aqui tipo uma metáfora aqui a respeito desse capítulo que está escrito, essa passagem está escrita no livro de São João, o capítulo 3, versículo 16. Eu costumo sempre dizer que esse livro de João e o capítulo 3, o versículo 16, é a chave central da Bíblia. Se não houvesse esse capítulo, se não houvesse esse versículo na Bíblia, a Bíblia seria apenas uma história. A história do povo de Israel, uma mensagem de boas novas quase que infundável, porque a oração da história, a razão, é a personagem chamado Jesus. Ele é o centro de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. A razão da existência da Bíblia está baseado em João 3,16. Porque nesse capítulo, nesse livro de João, e esse versículo que nos fala, nós vamos ler daqui a pouco, logo após, é que preenche toda a história, é que dá o resumo da história da Bíblia. Essa é a razão porque a Bíblia ela é viva. A Bíblia nunca houve e nunca haverá uma PEC para transformá-la, a mudar o seu sentido. Por mais que queira, não consegue. Pode haver diferença de linguagem diferente, né? Claro. A linguagem do passado não é a linguagem de hoje. Acompanhamos o tipo da linguagem, mas o assunto, o objetivo é o mesmo. E é a razão porque a Bíblia existe 2000 anos, mais um pouco. A sua existência é infalível. A Bíblia não pode faltar, por mais que queiram fechá-la. Ela não falta, não pode faltar. A Bíblia ela está em primeiro lugar. Em qualquer filosofia, qualquer história, qualquer explicadinho, qualquer teólogo, está tudo baseado dentro das Escrituras Sagradas. João 3,16 é um capítulo de um livro que fala de um versículo que preenche todas as necessidades. E vai dar o resumo de toda a história da Bíblia. Amém? Eu peço que vocês, por favor, que está assistindo esse vídeo, se você gostar do assunto, por favor, dê seu like, sim, se inscreva no canal. Eu tenho demorado a escrever, fazer vídeo, porque eu preciso que o vídeo cresça mais, a pessoa vê, muitos verem, eu sinto que gostam. Eu vou lá pesquisar lá no histórico do YouTube, no meu canal, vejo que muitos verem, mas não dá like, e às vezes não se inscreve, para o canal crescer, porque o meu objetivo, o crescimento do canal, porque chega em outro lugar mensagem. A mensagem não minha, talvez, o meu dialeto, o meu português, né, é um pouco menor que o seu, mas não olha para isso não, o Camargo não está preocupado com isso. Eu quero que você entenda a palavra. A palavra é como água lava. A palavra é um calmante. A
palavra saudável, que tira a pessoa do desespero, a palavra de Deus. Vamos lá para o assunto. No livro de João, como eu acabei de dizer, João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Ele deu, ele sacrificou primeiro por nós. Isso foi a resposta do amor de Deus sobre a humanidade. O amor é incondicional, que quer dizer o amor ágape, o amor de Deus, ágape, incondicional. Deus não põe condição para amá-lo. Ama como tu está, ama como você é, não importa como você é. Deus não está olhando as suas condições do seu ser, está olhando para você. Porque dentro de cada vida, cada ser humano, existe algo chamado alma, espírito, a qual retornará para Deus após a partida deste mundo. Seja lá quem for, seja crente, seja não crente, seja evangélico, não evangélico, seja qualquer tipo de religião, não importa. Todo o corpo dessa sepultura, a alma vai para Deus. Para o juízo final, importante, para o juízo final, ele vai dar o veredito de cada pessoa, de cada alma. Quem crer em Cristo Jesus, segundo a promessa de Deus, será salvo. Porque ele deslocou de Jesus ao seu lado, encarnando em forma de homem para habitar no meio dos homens, para falar a respeito do reino de Deus e do amor de Deus. A essência do amor de Deus, ela é muito difícil até mesmo de entender. Como é profundo o amor de Deus. Mas não esqueça uma coisa. Tão é grande a profundidade do amor de Deus, como também é a justiça. A justiça, ela anda junto com o amor. A verdadeira justiça, ela anda junto com o amor. Não importa como e quem vai ser alvo da justiça. O importante é quem vai ser o alvo do amor. Porque a justiça é para corrigir o que está errado. Quem ama, corrige. Quem ama, perdoa. Quem ama, salva. Mas a justiça de Deus é tão grande quanto grande é o amor dele. Amém? Eu queria fazer aqui uma metáfora a respeito do amor de Deus e o amor do homem. Como comporta o amor de Deus na nossa vida e como se comporta o nosso amor para com nossos semelhantes. Isto é o assunto mais impressionante que eu desejo trazer para vocês. Como eu disse, o amor de Deus é incondicional. E o nosso amor? Eu vou fazer uma pergunta. Deus, o amor de Deus, ele tem data de validade? Será que Deus cansa de amar? É um ponto de dizer assim, para você não ter mais jeito? Não. Não é verdade. Na condição da qualidade do amor de Deus, não é verdade. Deus ama até a última instância do homem. Até o momento da morte. Deus espera o seu grito, o seu brado de misericórdia, do seu pedido de perdão, do seu reconhecimento que você é um miserável pecador e que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Se você fizer isso a qualquer hora, a qualquer momento, aonde quer que tu esteja, o que tu está fazendo para Deus não importa. Deus não está preocupado com isso. Deus quer que você se arrependa. Arrependei-vos e credes que o Senhor é Deus.
Amém? E como se comporta o nosso amor? O amor do homem, sim. Infelizmente, o nosso amor. Infelizmente, o amor não de todos, não vou generalizar todos, mas a maioria, o amor tem data de validade. Vou comparar um amor matrimonial. A pessoa casa com aquele amor profundo com a sua esposa e durante 5, 10, 15, 20, até um mês, né, de casamento, as coisas começam a descarrilhar daquilo que você esperava de alguém, ou dela de você, ou você dela, e chega um ponto que você diz, vamos nos divorciar, porque acabou o amor. O amor desgastou. Então, ambos entram em acordo e vão divorciar. Porque o amor acabou a validade. Mas eu digo para você uma coisa, que não é assim com o amor de Deus na nossa vida. Deus nos amou de tal maneira que deu a coisa mais preciosa da sua vida, que era Jesus, seu Filho, para morrer por nós. Logo aí, é grande o amor de Deus. O amor de Deus é infinito, como Ele é infinito. Nós somos humanos, somos carne. Nós temos elementos físicos, órgãos que movem a nossa vida. Por exemplo, nós temos a glândula no nosso cérebro do sentimento, aonde nasce o sentimento do amor ou o ódio. Porque o pecado nos transtornou. O pecado nos dividiu. Espírito e carne. A Bíblia diz que há uma guerra entre o espírito e a carne. A carne briga contra o espírito briga contra a carne. Porque o pecado nos contaminou. Mas Jesus veio para nos reconstituir, para nos religar a Deus através de Jesus. O pecado nos separou. O pecado fez com que nós morrêssemos para Deus. Ficamos destituídos da glória de Deus. No livro de Romanos fala sobre isso. Destituídos porque o pecado separa. A única coisa que o pecado nos separa é nós do amor de Deus. O pecado separa da presença de Deus, mas não nos separa do amor de Deus. O que separa nós do amor de Deus é a nossa incredulidade. Se eu não crer, não vejo a glória de Deus, não é verdade? Mas se eu ouço a palavra, através da palavra, a Bíblia Sagrada, e creio na sua profecia, a nosso respeito, eu estou dando lugar à voz do Espírito Santo. E eu peço, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Eu sou um dos mais miseráveis pecadores. Nem digno sou do seu perdão. Mas tenha misericórdia de mim, Pai. E a Bíblia diz que há festa no céu por uma alma que se converte. Há uma orquestra de música de anjos, os arcanjos, os anjos do louvor. É um festão quando uma alma se converte. Mas diz a palavra de Deus que Deus se entristece com a perca de um pecador. Um homem que morre sem Cristo. E Deus chora a pranto do céu por uma alma que se perdeu porque não se arrependeu. E Deus não põe nenhuma condição para arrependimento. Você é livre para querer sim ou não, vida ou morte. Eu pergunto a você, qual iremos nos aceitar? Quando Jesus estava com os seus discípulos ainda na terra, ele disse para os seus discípulos, e os discípulos não entenderam, é necessário que eu vá para meu Pai. Disse Jesus. Por que, Senhor? Lhe perguntou os discípulos. Para que o Espírito Santo desça e fique no meu lugar. Mas qual será a função do Espírito Santo representando a Jesus? O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é que nos convence do pecado.
O Espírito Santo que não deixa haver o terremoto das trevas com a luz. O Espírito Santo que clama o clamor inexprimível diante do Pai, do Abba Pai. Clamou para que nós não sejamos, através da sua justiça, sermos consumidos. Porque o homem tanto rejeita, e chega uma hora que o homem se consome. Mas Deus, o Espírito Santo está ali clamando. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, este é meu filho, este eu ganhei com meu sangue. O Espírito Santo fala por Jesus. Esse eu ganhei pelo sangue de Jesus. Eu dei minha vida por ele, dei mais oportunidade. E o amor de Deus vai se estendendo até a última hora do seu suspiro. É lamentável, mas é verdade. O amor de Deus não tem data de validade. No amor de Deus não há interferência de ninguém. O amor de Deus não há condição. O amor de Deus, ele é permanente, eterno. O amor de Deus é infinito. Ele te alcança lá no maior lama do pecado. Lá onde ninguém quer mais saber de você. Quer tua morte. Quer tua condenação perpétua. Deus está ali. Por isso que ele falou, Jesus disse assim, quando eu vier, eu vou separar um grupo para a esquerda e outro grupo para a direita. E eu direi para os da esquerda, tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu tive nu, não me vestiste. Eu tive preso e tu não me visitaste. Por isso eu digo que você não participará do reino dos céus. Mas para a direita ele diz, eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu tive preso, tu me visitaste. Por isso, vinde, filho bendito do meu Pai, possuir por herança me está preparado desde a fundação do século. Irmão, isto é amor incondicional. O homem tem todo o direito de escolher. Nós somos livres. Deus é livre, nos livrou. Deus nos deu liberdade de escolha. Você pode escolher o que você quiser. Eu não posso ser crente porque eu não posso fazer aquilo. Porque não... Quem que falou a você isso? Você é livre. A sua consciência é que te vai dizer se tu está certo, se tu está errado. O apóstolo Paulo disse assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é a palavra do apóstolo São Paulo. E você tem que observar esse detalhe. Você sabe, eu posso fazer, porque não posso, eu sou livre, mas eu não vou fazer, porque eu sei que a consequência não vai ser boa. Porque você tem uma outra visão, você tem um Espírito Santo que te acompanha, que te orienta no seu dia a dia. Não devo ir, não devo fazer, não devo querer, posso ir, posso não ir, mas eu não vou porque eu sei que eu vou me dar mal. Você escolheu a não ir. A função de avisar é do Espírito Santo. De você ir aceitar é sua liberdade. Gente, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha o nível que leva. De tal maneira. Olha o grau do amor. Para que morresse na cruz do Calvário, pelos meus pecados e pelos teus pecados. Só Deus, através do teu Filho Jesus, poderá nos dar essa bênção. A bênção da salvação. Graça preciosa. Não preciso cumprir nenhuma lei para ser salvo. Cumprirei leis porque sou salvo.
e não para ser salvo. Vou ser obediente não para me salvar. Vou ser obediente porque eu já sou salvo. Não vou fazer coisa errada não para me salvar, mas porque eu já sou salvo. Pelo amor de Deus que está garantido em Cristo Jesus. Por isso, nunca esqueça desse versículo. É o versículo chave da Bíblia. É a razão da existência da Bíblia. Se não fosse esse capítulo desse livro e esse versículo, a Bíblia, repito, seria uma história. Mas a Bíblia, ela é muito mais profética do que a história. A história é para contar o início do povo, mas a realidade é o final, para onde o povo vai. Isso é importante. A história conta da onde veio o homem, mas o fim da história é para onde o homem vai. E quem o conduzirá? Jesus, o Filho de Deus, que a vida deu no nosso lugar. Que Deus abençoe você e a graça e paz esteja contigo. E o amor de Deus lhe alcance, é o que eu desejo, é que todos desejamos. Amém? Repito, aceitar Jesus não é ser religioso. Aceitar Jesus não é aceitar uma igreja, não é aceitar ser pastor. Ser Jesus é crer nele como seu único e suficiente Salvador. As demais coisas você será acrescentada de acordo com a sua fé, que vai aumentando. A necessidade de aprender, a necessidade de conviver uns com os outros, a necessidade da comunhão. Você vai sentir e você vai escolher o que você quer em relação a isso. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu peço mais uma vez, meu prezado. Por favor, dê um likezinho. Dê um like na mensagem. É simples. Eu sempre repito, quando eu gravo, eu sou um simples pregador. Eu sou um pastor humilde. Eu gosto de falar o que o meu coração sente. Por mais que a minha língua não transmite um dialeto mais aperfeiçoado, mas o objetivo ela vai alcançar. Eu te agradeço. Fica com Deus. Muito obrigado. Amém.